Olá você, bem-vindos a mais um vídeo da Unidev Brasil. Esse canal do YouTube que vai fazer o maior sucesso em trazer para vocês dicas e truques de programação. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre DAX. Para isso, eu separei um documento da Microsoft, que nós vamos abrir agora. Para você pegar o link desse documento, vai estar aí abaixo do vídeo para vocês, ok? Vocês podem clicar lá e ir diretamente para esse vídeo, para esse link aqui da Microsoft. Bom, vamos falar um pouquinho sobre DAX, que é uma das linguagens, né, que nós temos dentro do Power BI. Nós temos lá o M, né, que é o Data Markup, que roda junto com o Power Query. Nós vamos falar disso num vídeo mais para frente. E depois nós temos o DAX. O DAX roda justamente lá dentro do seu visual. Depois que você já fez a preparação de dados, que você já fez a carga dos seus dados, você vai gerar o que? As funções DAX, para que você possa criar suas medidas e dimensões calculadas para que você use em seus visuais. Então vamos entender um pouquinho. O que é DAX? DAX nada mais é do que Data Analysis Expressions, ou seja, expressões de dados para análise, ok? É uma linguagem de expressão de fórmula usada no Analysis Service, no Power BI e no Power Pivot. Isso também dentro do Excel. Então, nós podemos achar o DAX nesses 4 lugares: no Power BI, no Analysis Service, no Power Pivot e dentro do Excel, ok? Bom, como é feito os cálculos? Aqui nós temos uma ideia. As fórmulas DAX são usadas em medidas, colunas calculadas, tabelas calculadas e segurança de nível de linha. Ok? Durante os próximos vídeos a gente vai estar abordando todos esses temas aqui dentro do canal Unidev Brasil na seção Power BI. Bom, medidas são mais tradicionais, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir rapidamente o nosso Power BI Desktop. Eu vou abrir ele para que a gente possa ter uma noção do que a gente está falando aqui. Vou voltar aqui enquanto ele está... Opa! Enquanto ele está abrindo, deixa eu obter dados, ok? Eu estou aqui, nesse caso, eu não me lembro se eu estou com a última versão do Power BI instalada, mas é importante você estar sempre se atualizando, tá? Vou pegar aqui na planilha de trabalho do Excel. Vou vir aqui, download. Nós escutamos aqui um barulhinho ingrato do meu WhatsApp. Eu vou desligá-lo para que ele não nos atrapalhe. E eu vou vir aqui, área de trabalho, projetos, bases, e vou abrir essa base de vendas aqui, só para a gente ter alguma coisa aqui para poder fazer cálculo. Vou chamar aqui a minha base, ok? É uma base com várias informações que a gente vai usar aí para vários vídeos, tá? Clico aqui em base, só quero carregar ela, vou carregar. E aqui a gente vai ter uma ideia da onde o DAX é utilizado. Bom, a gente pode encontrar o DAX então aonde? No Power Pivot, no caso o Power Pivot lá dentro do Excel, tá? No Analysis Service e aqui no Power BI, ok? Tá? Então a gente pode ter vários tipos de medidas que podem aparecer aqui. Eu já mostrei para vocês, inclusive, em vídeos anteriores, como você faz a classificação e você organiza aqui. Nesse caso, eu não vou trabalhar com nenhuma pastinha extra, vou criar a medida aqui mesmo. Vou clicar aqui nos dados, que é o Power Pivot, aqui dentro do Power BI. E aqui nós temos vários tipos de coisa. Por exemplo, eu poderia estar criando uma medida aqui dentro, ou uma linha calculada, tá? Então uma nova coluna calculada. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar DAX. Aqui o que eu faço? Eu simplesmente posso colocar a minha coluna, e eu poderia estar fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, total vendas, né? A gente sabe que
Isso aqui não é o ideal fazer porque é problema de performance, né? Mas eu poderia chegar aqui e usar o meu DAX aqui para pegar o que? O meu campo. Cadê meu campo aqui? Quantidade. Tá? Olha, campo quantidade. QTD, né? Aqui. QT. Aqui, ó. Minha base, quantidade, multiplicar perdão, pelo meu valor, que é o valor de vendas do produto. Ok? Nós temos vários itens de valor aqui, ó. Tá vendo? Temos vários tipos de valor. Posso clicar aqui de novo. Opa, eu cliquei fora, né? Então vou colocar aqui, ó. Nova coluna. O nome dessa coluna total vendas igual aqui é TD, a minha quantidade. Quantidade vezes o valor. Tá aqui, ó, base e valor. E eu posso clicar aqui, ó. Estou criando uma coluna calculada. Ali já tem, né? Valor vendas. Ah, não, ele já tinha feito aqui. Já tinha criado o valor vendas. Deixa eu aproveitar aqui. Eu já mostro para vocês como excluir. A coluna ficou errada, né? Porque eu não terminei ela. Tá aqui. Vou clicar na minha coluna de novo. Valor vendas igual a QTD, quantidade, vezes valor. Vou dar um OK aqui no meu chequezinho para... Bom, automaticamente ele vai pegar a quantidade vendida que nós temos aqui, vai multiplicar pelo valor e vai colocar os resultados aqui. Mas sabemos que, primeiro, temos que usar as classes de iteradores. Por quê? Porque o Power BI não faz cálculo de linha, ele faz cálculo de coluna, tá? A gente já explicou isso em outros vídeos e nós temos isso aí amplamente explicado na web aí, como faz isso. Eu não vou entrar na base agora. A ideia aqui é mostrar só uma sintaxe de um código criando uma nova coluna. Outra forma de você fazer seria criar uma tabela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tabela. Você também pode criar tabela baseado em outras tabelas que você tenha aqui. Você pode fazer tabelas agregadas, tabelas divididas. Você pode pegar um pedaço de uma tabela com outro pedaço de outra tabela. Então você tem vários recursos que você, utilizando o DAX, né, você vai conseguir fazer isso. E nós também temos aqui, ó, no próprio visual. Por exemplo, eu posso colocar um visual aqui, ó. Um visual aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, o meu produto, ó, na coluna. Estou aqui colocando os meus produtos. E agora eu posso clicar aqui com o botão direito, nova medida. E agora sim eu posso criar uma medida aqui chamado valor total de vendas. E agora como uma medida. Então aqui o que eu faço? Eu simplesmente coloco aqui o minha sum x. Nós vamos conhecer depois. Nós vamos passar depois nos vídeos que mostram as principais funções do DAX. Nós vamos estar mostrando isso aqui para vocês. Então tá aqui a SumX. A SumX pede aqui, ó, uma tabela. Qual tabela que eu vou usar? Base, tá vendo? É a única que eu tenho também, né? Vou colocar uma vírgula aqui e agora eu vou colocar o que? A expressão. Qual é a expressão que eu quero? Eu quero quantidade, a base quantidade, multiplicado por valor, que é o valor, ok? Fecho aqui o meu parênteses, essa aqui é a sintaxe, você abre e fecha parênteses, e lá dentro você tem os atributos, né, os parâmetros que você vai ter colocando. Sempre que você faz isso, é legal de você olhar, porque ele mostra aqui em cima, ó, a sintaxe, a tabela, tá vendo? Eu coloquei uma tabela e agora chegou a hora da expressão. Vou dar um OK. Ele vai criar para mim, ó, tá vendo? Ele já até mudou o ícone. Ele colocou um ícone de medida. E o legal é que aqui nós também sabemos, tá? Que é o outro tipo de ícone,
que é o ícone de coluna calculada. Aqui é o de medida calculada e aqui é o de coluna calculada. Olha que legal. Tá? Aqui, por exemplo, é o de data. Aqui é uma de medida, é uma medida que vem direto da base, então ela não é calculada aqui, ela vem de outro passo, né, de transformação, que seja da planilha ou do banco de dados ou até do Power Query. Então você tem aqui o que você transformou na base de dados. Aí você tem a data, que também vem da base de dados, as dimensões com texto, né, string, não tem ícone, tá? E aqui você vê as duas que a gente criou com o ícone. Então isso aqui é muito importante para você entender o que é cada coisa. Por exemplo, eu clico aqui, ó, eu consigo ver que ela é uma medida calculada. Se eu clico aqui, eu sei que ela é uma coluna calculada, graças a esse ícone aqui que faz a gente ter essa distinção. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu valor de venda, que é a minha coluna, e vou jogar ela aqui para dentro. É só arrastar aqui dentro, soltou, tá aí o valor. Se eu quisesse ver mais bonitinho, eu posso clicar aqui, né, em cima da minha medida. Ó, ele já selecionou as duas medidas, a gente sabe que estão aqui. Eu posso aplicar aqui a vírgula, ele simplesmente vai fazer com que a gente consiga ver isso aqui de forma legal. Eu poderia também colocar isso aqui em dólar, por exemplo. Eu posso procurar aqui, ó, Brasil, né, o real. Vamos achar o real aqui. O real tá lá para baixo. Onde tá o real? Nunca acho o real. Real deveria ter um campo de procura, né? Vamos aqui. Com certeza o real está aqui. Depois que você seleciona a primeira vez, fica mais fácil de você achar, porque ele guarda lá em cima. Tá aqui, ó, real português Brasil. Pronto. Olha que bonitinho que ficou. Ok? Voltando aqui para o nosso documento. Nós temos um exemplo, né? No caso aqui usando o Sum. Por que não é SumX? Porque aqui ele está calculando uma única coluna e a gente não precisa do iterador, né? De resolver essa parte de iterador por conta de duas colunas. Tá? E aí ele fala aqui, ó, que nós temos mais informações sobre o Power BI, medidas do Power BI, medidas no Analysis Service e medidas no Power Pivot. Lembrando que o Power Pivot está dentro do um add-on dentro do Excel e também é um add-on dentro do Power BI. Tá? E o Analysis Service contém dois tipos de processamento, o MDX, que é o Analysis Service antigo, e o Analysis Service novo, já atualizado, usando tecnologia tabular com o DAX. Bom, aí depois nós temos as colunas calculadas, como eu já mostrei para vocês, né? Por exemplo, olha aqui um exemplo de colunas calculadas. E nós temos aqui tabelas calculadas. Tabelas calculadas, elas podem ser desenvolvidas através de uma expressão de fórmula que vai derivar de todas ou de partes de outras tabelas. Então você consegue criar uma tabela nova através de um código DAX que pode buscar colunas em outras tabelas, que pode buscar através do related, né? A gente vai aprender também essa função do DAX, que é o related, que é muito boa quando a gente tem uma modelagem transacional, ok? Que a gente vai buscar dados para cálculos de uma tabela utilizando dados em outras tabelas. A gente vai conhecer bem o related. E também outros módulos, ou seja, selecionar colunas de outras tabelas ou pedaços de outras tabelas para que a gente possa fazer cálculos através desses pedacinhos, tá? Então você pode criar contadores, você pode agregar, você pode dividir, isso tudo agregando controles dentro das tabelas calculadas. Segurança de nível de linha, por exemplo, você pode ter uma segurança para avaliação de condição. Por exemplo, se um
no caso aqui o customer está mostrando se o country, no caso é o USA. Então você pode estar trabalhando através inclusive de parâmetros de gerenciamento de expressões aqui, para que você possa filtrar isso na hora de mostrar os dados. Então só vai, por exemplo, ter clientes, por exemplo, que estariam disponíveis se eles fossem dos Estados Unidos, do Brasil, da Itália, não importa, tá? Você consegue criar toda uma segurança de nível de linha também com DAX, trabalhando com o Power BI. Aí no caso nós teríamos aqui o gerenciamento. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para que a gente possa ter os novos dados aqui no gerenciamento. Cadê o nosso amiguinho aqui? Pasta de trabalho, nível de visual, volta para cá. A minha mãe fica exatamente na parte principal do meu inserir. Mini gráfico principais, narrativa inteligente, que rapaz, às vezes me dá um gerenciador de funções, tá aqui, ó. Através do gerenciador de funções, você pode estar criando essas funções para estar utilizando bem aqui, ou ainda criando um novo parâmetro. Ok? Essas coisas aqui todas podem ser gerenciadas através das medidas DAX também. E nós também vamos estar conhecendo isso em outros vídeos aí mais adiante. Ok? Voltamos aqui para o nosso painel. Consultas. As consultas DAX, tá, permitem que você possa executar qualquer coisa, por exemplo, do SQL Server. Tá? Você pode estar trazendo DAX de várias formas utilizando essas bases. Então, por exemplo, você pode colocar, por exemplo, aqui o Evaluate, o Evaluate, né, que a gente vai conhecer esse cara aqui. Eu posso estar dando um filter, por exemplo, na DIN produto, tá? Ele está filtrando a tabela DIN produto, o Safety Stock Level menor que 200, tá? Tá dando um Order By aqui, tá? Pelo campo English Product Name, ok? Ascendente. Então, basicamente é como se você fosse criar consultas do SQL, mas você também vai utilizar a sintaxe DAX para estar criando isso. As fórmulas a gente já viu como elas são criadas, né? Eu já dei um exemplo aqui de fórmula, tanto para você criar uma coluna calculada, como para criar uma medida calculada. E aqui vem os conceitos, por exemplo, tá? As cláusulas DAX podem ser muito simples ou muito complexas, tá? O que é que influencia nisso? Geralmente vai influenciar no tipo de base de dados e no tipo de negócio que você tem. Se você traz uma base de dados bem estruturada, bem modelada, provavelmente seus códigos DAX não vão ficar com nível de complexidade muito alto. Apesar que, dependendo do caso, o nível de business que você precisa tratar, o nível de sofisticação que essas medidas vão precisar, às vezes você vai ter que trabalhar não só com uma medida, mas você precisa trabalhar com variáveis e você também precisa trabalhar com múltiplos sistemas de cálculos, tá? Isso pode criar uma fórmula bem complexa para você, tá? Então ele está dando um pequeno exemplo aqui, ó, de como é que funcionaria, tá? Então tá aqui, ó, um DAX usando o DIN Current Quarter, mostrando um cálculo aqui para vocês. Então você olha aqui, você já começa a ver que uma função, né, uma medida calculada utilizando funções, pode se tornar algo um pouco mais complexo. Sim, nós teremos coisas mais complexas durante os vídeos, e sim, teremos coisas mais simples. É óbvio que eu gosto de trabalhar com a linguagem DAX o mais simples possível. Então eu procuro resolver minha modelagem, meu tratamento de dados lá no Power Query, lá na planilha, ou até mesmo com os processos de ETL do Analysis Services ou do Informática, não importa a ferramenta de ETL, para que vocês possam estar trazendo os dados o melhor possível, para que suas fórmulas e suas medidas fiquem o mais simples possíveis. Porém, às vezes o negócio faz com que a gente crie aí um nível de análise extremamente grande, tá? É também possível você colocar o autocomplete, tá? Utilizando o nome da palavra, tá? Então, ó, preenchimento automático, tá? Vai estar falando aqui uma opção de autocompletar no meio da fórmula existente com funções,
Tá? Então você consegue estar fazendo isso, ele vai estar aparecendo. Lembra quando eu escrevi alguma coisa, ele mostrava o pedaço das coisas. Então você pode clicar ali que ele vai estar completando para você, em vez de escrever. Eu tenho realmente muita facilidade em acabar escrevendo meus códigos e não ficar dependendo do autocomplete para fazer as fórmulas. Outra coisa é a possibilidade de você utilizar várias funções em uma única fórmula. A gente acabou de ver isso, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Nós temos o count rows, está contando o count rows com dates between, tá? Que é o dates between, é uma função que a gente vai conhecer. O start to quarter, tá? Pegando a última data, tá? O last date aqui dentro do end of quarter. Então você tem o starter quarter e o end of quarter, que ele está buscando aonde? Justamente na tabela, na decalendário. Como a gente já falou, a decalendário é muito importante para que as funções de data, né, todos que têm o date add, o date between, entre outras aí que a gente vai conhecer, ó, start quarter, last date, para que isso funcione direitinho. Mas você pode ver que já é uma linha de código aqui, tá, um pouquinho mais sofisticada. Aqui nós temos o nome, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma função que está contando linhas. Ela está contando linhas dentro do date between, que é uma entre datas, que começa na data no starter quarter, aqui, tá vendo? Last date, e vírgula, parâmetro com o end quarter. Tá? Então você tem a data principal, que é a base. O que é? É a tabela onde você vai referenciar o campo que tem data. Depois você tem a primeira data e depois você tem a segunda data. Ele vai retornar um número de datas aqui dentro. Através desse número de data, que é o quarter starter e o end of quarter, ou seja, quando o quarter começou e quando o quarter terminou, ele vai trazer para vocês aqui dessa base o número de linhas que ele encontrou na tabela de data. Ok? Seria mais ou menos essa a tradução que essa linha de código está fazendo. Ok? Não se preocupem, gente. No começo pode parecer meio difícil, pode parecer meio complexo, mas depois, com o tempo, você vai utilizando as fórmulas. Tem muita coisa na internet que vai ajudar vocês. Tem nossos vídeos, tem nossas dicas, e vocês vão ficando craque aí para usar o Power BI de forma certinha. Tá? Aqui ele fala sobre a parte de funções. Funções de agregação, que são as de soma, né? Funções de data e hora. Funções de filtro, funções financeiras, funções informativas, funções lógicas, funções matemáticas e outras funções. Tá? Quando a gente clica aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, só para ele ir aqui. Olha aqui a parte de funções, por exemplo, ó, funções DAX. Ele clica, ele vai justamente para a área que você precisa para conhecer as funções de filtro. Ó, você viu funções de filtro. Nós vamos passar por essas funções em outros vídeos também. De data e hora, nós vamos conhecer várias de data e hora. Funções de agregação. Ok? Tem muita coisa aqui que a gente vai ver daqui para frente. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa rápida introdução ao DAX. Tá? Tem muita coisa, o DAX tem dezenas de milhares de páginas de coisas aí para a gente poder ver. Realmente eu acredito que não tenha problema que o DAX não solucione através do seu poder. Às vezes precisamos usar o Power Query também para poder ajudar nessas coisas, ou às vezes até outros subterfúgios e outros processos para que a gente possa chegar no número que a gente precisa. Mas no geral o DAX vai te atender bem e você vai conseguir fazer tudo que você precisa com as suas medidas, com as suas dimensões e com as suas tabelas e colunas calculadas. Ok? Se você gostou, deixa um like, dá uma passadinha lá no canal e já clica para se cadastrar, e também clica no sininho para receber os avisos de novos vídeos, ok? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo e até lá!